dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas, queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos com muita alegria, com muita gratidão a Deus por essa oportunidade de levarmos o nosso pensamento e refletirmos sobre as questões mais profundas da vida e colocando em movimento, portanto, o nosso processo de transformação moral, que é a proposta da doutrina espírita. E fazendo isso a partir de lições importantíssimas do Espírito Emmanuel. Hoje nós estamos no capítulo 60 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Prática do Bem. Essa mensagem de Emmanuel é baseada na seguinte passagem do Evangelho. Assim disse Pedro: porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Emmanuel tece os seguintes comentários sobre essa passagem. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Vejam que reflexão poderosa de Emmanuel e como ela impacta profundamente em nossas vidas. Porque quando se fala em prática do bem, Emmanuel está propondo aqui que nós transformemos a nossa forma de nos relacionarmos com o próximo, sobretudo com o próximo com quem nós temos divergências, contendas. E aqui a reflexão vai muito além do falar ou fazer o bem. Ela passa por nós modificarmos a nossa atitude e a forma como nós abordamos as nossas diferenças com o próximo. Isso é importante porque nós vivemos hoje numa sociedade muito polarizada, em que todos temos opiniões fortes sobre todos os assuntos. E às vezes nós temos dificuldade em saber como nos comportar diante da diferença. Como nos comportar diante do meu próximo que pensa diferente de mim. Porque nós ficamos, quando bem intencionados, nós ficamos inseguros sobre, poxa, mas eu não estou sendo omisso? Será que eu não deveria falar? Como é que eu devo me contrapor a isso? E aqui, Emmanuel nos dá o roteiro sobre como o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão deve se portar diante da divergência, do dissídio, do dissenso. Que é, aliás, uma chave importante para nós compreendermos os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo não veio para dizer amai os vossos amigos. Isso, aqueles que o antecederam já faziam. A população há 2000 anos já fazia isso. Já amava os amigos. Ele veio para nos dizer, amai os vossos inimigos. Perdoai. Construa dentro de ti o santuário, o tabernáculo do amor divino. Essa é a proposta do Cristo. Então, quando eu falo em dissenso e divergência e como eu devo me comportar diante disso, eu estou me reportando à essência do ensinamento de Jesus. E aqui Emmanuel traz uma frase lapidar para nós entendermos como nos portarmos.
Porque ele diz: a prática do bem é a bússola do ensino. Então vejam, se eu considero que eu tenho um conhecimento que eu adquiri, uma ferramenta que eu adquiri e que com ela e que eu devo compartilhá-la com o próximo que está agindo ou falando, discursando de forma contrária ao que eu penso, e eu penso que devo compartilhar essa divergência com ele, expor a ele a minha posição, a bússola do meu ensino deve ser a prática do bem. Não é o discurso bonito, não são as palavras contundentes, né? Nós vivemos hoje em dia, como se diz, a lacração na rede social, é a frase impactante, né? É aquele pegar o seu adversário no pulo, né? Não dar a ele saída. Isso nada tem de cristão. Isso nada tem de relação com a prática cristã, a prática do bem como bússola do meu proceder. Então, se eu entendo que eu deva expor a minha posição ao próximo, eu devo fazê-la tendo em vista a prática do bem. Então vejam, Emmanuel diz: no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Então eu vou me contrapor, eu vou me posicionar perante o próximo na medida em que isso seja expressão de caridade, na medida em que eu esteja fazendo bem àquela pessoa. Agora eu pergunto a vocês, isso cabe à nossa reflexão em todos os planos da nossa vida. Adianta discutir com alguém que ainda não está preparado para me ouvir? Ou será que eu não devo começar fazendo bem àquela pessoa? Renunciando a algo que é importante para mim? Dando um gesto de bondade pelos meus atos. Será que isso não é melhor do que eu simplesmente partir para a desavença, para a divergência? Será que essa não é a essência da conduta, da postura que o Cristo espera de nós? Esse é o ponto principal da reflexão de Emmanuel nesse capítulo. Diz ele: antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Então veja, quando eu vou conversar com uma pessoa de quem eu divirjo, do que adianta eu partir para o confronto? Será que eu não posso mostrar a ela que eu, por minha vez, já internalizei os conceitos que quero passar para ela e ajo dessa forma? Então, por exemplo, se eu vou conversar com uma pessoa de quem eu discordo politicamente, será que antes de me lançar ao debate, não devo eu mostrar que eu também sou tolerante, que eu consigo ouvi-la e que as ideias que eu defendo são ideias que estão cristalizadas no meu proceder? E aí talvez palavras sejam desnecessárias porque a minha própria conduta fala pelo que eu penso. Agora, se eu estou desalinhado em termos de pensamento e conduta, o que eu estou querendo ensinar para aquela pessoa? Então vejam que isso exige uma autorreflexão nossa. A prática do bem, enquanto método de resolução de uma disputa, exige que eu tenha internalizado aquele ideal que eu estou professando. E aí o ensinamento do Cristo ganha uma profundidade maior. Porque se eu parto para um debate, uma discussão com aquela pessoa, a partir da prática do bem, significa que eu mesmo já construí dentro de mim aquela compreensão. E, portanto, a transformação de mim mesmo passa a ser uma condição para qualquer conversa. E o nosso modelo maior, como em todas as coisas da vida, nesse ponto é Jesus. Muitas vezes nós nos irritamos com o nosso próximo, que tem ideias diferentes da nossa, que não concorda conosco. Ficamos exasperados, irritados. E nós, sem perceber, nos colocamos numa posição de arrogância, de orgulho, numa posição absolutamente contrária ao que professou Jesus. Porque veja, Jesus veio há 2000 anos à Terra lidar com espíritos
infinitamente inferiores a ele. E ainda assim, jamais se pôs a um debate encarniçado, jamais ofendeu a ninguém, jamais perdeu a paciência. E nós, que estamos lidando com pessoas do mesmo padrão evolutivo que o nosso, nos irritamos profundamente e adentramos em discussões estéreis e caprichosas por toda a nossa vida. Que discussões eu estou levando à frente em minha vida hoje, que eu poderia estar solucionando de uma outra forma, mediante a pura e simples prática do bem, de acordo com Jesus? E eu gostaria de ler de novo esse trecho tão importante de Jesus, da passagem de Emmanuel sobre Jesus. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Jesus não se pôs a discutir conosco. Jesus apontou o caminho correto e viveu esse caminho. Jesus não rebateu acusações injustas. Ele fez o bem. Ele não exigiu que aqueles que o denunciavam, o caluniavam, agissem de uma forma diferente. Ele mesmo perdoou. E ele mesmo agiu de forma humilde e santificou toda a sua passagem aqui pela terra por meio dos seus atos. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel deixa tão claro isso, porque ele diz, Jesus foi diferente de todos aqueles que tinham passado pela terra, não só porque ele era o mais perfeito que havia passado aqui, mas porque ele cumpriu estritamente tudo o que ele professou. E toda a vida de Jesus, embora retratada por palavras no Evangelho, é uma vida de atos, é uma vida de ação, é uma vida de movimento, movimento pelo bem, de prática do bem. E esse é o convite de Jesus, para que nós, nesses dias tão tumultuados, saibamos praticar o bem acima de falar o bem. Que nós saibamos, perante o nosso amigo que discorda de nós, nós saibamos ser humildes para entender aquela posição e fortes para manter a nossa, se correta. E que nós saibamos exemplificar para o nosso próximo a luz do Evangelho que nós cultivamos verdadeiramente dentro de nós. Essa é a lição de Jesus e essa é a proposta do Emmanuel. Nós procedemos a nossa transformação moral e a partir dela jorrarmos a prática do bem para o nosso próximo, com verdade, com sinceridade, com honestidade. Lembrando, Jesus não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Então, se nós estivermos hoje embrenhados em contendas estéreis, em discussões, cabe aqui a reflexão. Será que não está faltando que nós façamos o bem? Será que nas nossas disputas do dia a dia não está faltando que nós saibamos dar algo de nós mesmos? Vamos refletir sobre essas palavras e seguir firmes com Jesus nos próximos dias, próximas semanas e por toda a nossa vida. Um abraço.